Deputado Glauber, do PSOL do Rio de Janeiro. Daqueles que estão aqui no plenário e daqueles que acompanham a sessão nesse momento. A situação das unidades prisionais brasileiras é gravíssima. Não há entre nós discordância em relação a esse assunto. Se você tira uma fotografia, 700 mil pessoas presas. Se você faz um filme num período de um ano, você tem aproximadamente 1 milhão de pessoas nas unidades prisionais. Então a gente tem que ter política pública que enfrente essa situação e circunstância, não com uma política de hiperencarceramento, mas o contrário disso, com a compreensão de que o sistema penal brasileiro ele é seletivo e que a gente precisa, a partir de medidas que já foram aprovadas por essa mesma Câmara dos Deputados, como a lei de remissão, ampliar a oferta de trabalho nas unidades prisionais e de estudo, inclusive porque tem a oportunidade de incidir diretamente sobre a remissão e fazendo com que a espiral da violência não seja alimentada. Hoje no Brasil, estudam ou trabalham nas unidades só de 10% a 20% das pessoas, dependendo da unidade federativa das regiões do nosso país. Eu tive a oportunidade de fazer essa discussão no ano de 2014 e apresentei, por exemplo, aqui um projeto que está tramitando, que é o Plano Nacional de Educação nas unidades prisionais. Essa matéria precisa ser avaliada por essa casa, é fundamental que esse debate seja realizado. Além disso, tive a oportunidade de apresentar uma proposta que foi também muito discutida e utilizada por segmentos de extrema-direita no período da campanha eleitoral, mas que é simplesmente fazer aquilo que já era uma solicitação da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal, que é garantir a quem trabalha na unidade prisional o acesso ao mínimo nacional, diferente do que está na Lei de Execuções Penais, que fala em 3/4 de salário mínimo. Qual é o problema dessa proposta? O problema da proposta que vai ser aqui avaliada por esse plenário é que ela traz, para uma política que tem que ser pública, um caráter de natureza religiosa. Num Estado que é laico, cada um e cada uma de nós tem direito a ter a religião que queira ou a não ter religião alguma. Essa é uma opção que deve ser respeitada por brasileiros e brasileiras. E a gente tem que voltar a defender, no momento em que nós estamos atravessando, a necessidade, a reafirmação do Estado laico. Então, numa política pública, você não pode ter a orientação dessa ou daquela religião, seja ela qual for. Nas unidades prisionais, da mesma forma. O projeto que está sendo aqui discutido, por exemplo, não leva em conta que no Brasil a gente tem mais de 1.000 condutas criminalizáveis, mais de 1.000 tipos penais. E pela seletividade do sistema, a gente tem 3 condutas que respondem por 68% do encarceramento, que são as condutas de tráfico, furto e roubo. Ou seja, de mais de 1.000 condutas criminalizáveis, 3 condutas respondem por 68% das prisões, o que dá um indicativo do que é a natureza do sistema. Além disso, 90% das pessoas que estão nas unidades prisionais hoje não concluíram o ensino médio. É mais uma demonstração do caráter seletivo do sistema prisional brasileiro. Se nós votarmos em caráter de urgência, dando um viés religioso para o processo de incidência no que diz respeito às unidades prisionais brasileiras, nós não estaremos cumprindo a nossa tarefa pública. Inclusive, o governo federal anunciou um pacote de privatização e terceirização das unidades prisionais brasileiras. Isso está sendo amplamente divulgado
por representantes do governo federal. Obrigado, deputado. Como é que a gente coloca a votação venceu o tempo, em deputado. regime de urgência sem uma ampla discussão sobre esse assunto? Por esse motivo, nós votamos não é essa urgência, esse tema precisa ser melhor debatido pelo parlamento. Deputado